Irmãos, eu gostaria de, antes de abrir a palavra do Senhor e ler com vocês, dizer da minha alegria de estar aqui, participar com vocês desse momento de adoração, manifestar aqui ao pastor Iago a minha gratidão pelo convite que me fez de estar com vocês. E como ele disse, de fato para mim também é uma alegria poder sair um pouquinho lá do escritório, sair um pouquinho lá do meu quintal presbiteriano e poder ver aquilo que Deus está fazendo em outros lugares através de outras pessoas. Como é gostoso chegar aqui para cultuar ao Senhor, encontrar esse povo reunido aqui a céu aberto, porque não cabe mais o povo dentro do templo. Que coisa legal, que coisa gostosa ver que Deus tem dado a vocês esse crescimento. E a minha oração é que Deus continue dando a vocês o crescimento que procede dele, não apenas o crescimento numérico, não é aquele que tem a ver com a quantidade, mas principalmente aquele crescimento que tem a ver com a vida espiritual, com a qualidade da nossa comunhão com o Senhor, que é aquilo que mais importa. Então eu oro ao Senhor para que Deus continue dando a vocês esse crescimento. E é de fato um momento de muita alegria. Eu já tirei fotos ali desse momento, e daqui a pouco vou mandar para casa com alegria no coração daquilo que Deus tem me feito experimentar entre vocês nessa noite. Nós vamos abrir juntos a palavra do nosso Senhor no Evangelho de Marcos. Mais uma vez, ontem eu falei sobre o Evangelho de Marcos. Isso significa que eu devo estar pregando Marcos na minha igreja, ok? É exatamente isso. Então, Marcos capítulo 8 hoje. Ontem eu falei sobre o capítulo 11. Hoje eu vou expor a passagem de Marcos capítulo 8, do verso de número 22 até o verso de número 30. Uma passagem conhecida de todos nós. E minha oração é que Deus use esta passagem para animar o nosso coração, advertir-nos, encorajar-nos, fazer aquilo que cada um de nós individualmente precisa nessa ocasião. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 22 a 30. Eu vou fazer a leitura da palavra do Senhor e peço a vocês que acompanhem de maneira silenciosa e de maneira atenta, porque essa é a palavra de Deus que nós devemos receber com fé em nosso coração. Ela diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Vamos falar com Deus mais uma vez? Vamos abaixar as nossas cabeças. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, palavra que é a Tua autoridade, palavra que é o Teu poder. E Senhor, não há nada nesse mundo que nós precisemos mais do que a Tua palavra. Não há nada do que careçamos mais do que ouvir a Tua voz.
porque tu mesmo nos disseste que nós não vivemos de pão, nós vivemos de toda palavra que procede da boca do Senhor. E nós queremos, portanto, pedir encarecidamente ao Senhor nessa noite, que tu nos dês da tua palavra. Dá-nos, Senhor, o nosso alimento. Usa esse contato entre o teu servo que fala, o teu povo que ouve, para que nós sejamos edificados pelo poder da tua palavra. Aquelas pessoas que entraram aqui nesta noite precisam ser advertidas, que o Senhor mesmo as advirta através da tua palavra. Aquelas que aqui entraram e precisam ser encorajadas, que o Senhor mesmo as encorajes pelo poder da tua palavra. Aquelas, ó Deus, que precisam ser consoladas, que o Senhor mesmo as consoles pelo poder da tua palavra. Dá, Senhor, que entre nós seja unicamente o Senhor verdadeiro nessa noite, e todo homem mentiroso. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Certamente você já ouviu a expressão caiu a ficha, ou talvez você já tenha usado essa expressão alguma vez, embora os mais novos a usem sem entender muito bem exatamente o que significa. Afinal de contas, eles já não são mais da época do telefone de ficha. Aliás, eles não são nem mais da época do telefone público. Existem alguns telefones públicos por aí, mas a verdade é que todos nós temos o nosso aparelho celular. Mas essa é a expressão que geralmente nós usamos na nossa cultura, principalmente os jovens e os adolescentes, para se referir àquele momento do clique. Aquele momento em que você começa a tomar consciência de alguma coisa com a qual você estava se relacionando durante algum tempo, mas ainda não tinha ideia exata daquilo que estava sendo significado por algo com o que você estava se relacionando. Pode ser um livro, por exemplo, você está lendo o livro, você não está entendendo muito bem, e aí chega um determinado momento em que tudo faz sentido, e aí você diz, caiu a ficha. Pode ser um filme, isso às vezes acontece conosco, você não está entendendo muito bem, e aí de repente uma cena descortina o sentido diante dos seus olhos, e aí você diz, caiu a ficha. Essa expressão é uma expressão que legenda muito bem o significado do texto que nós temos diante de nós. Porque o texto que nós temos é exatamente aquele momento em que os discípulos de Jesus Cristo tomam consciência a respeito da sua identidade. Aliás, deixe-me falar um pouco do contexto da passagem que nós temos diante de nós, para que nós a entendamos de maneira significativa. Se você decidir ler depois o Evangelho de Marcos, e pode ser numa tacada só, ele é um evangelho curtinho, ele tem só 16 capítulos, você vai descobrir que o capítulo de número 8 é o capítulo talvez mais importante do meio do Evangelho de Marcos. Ele é um capítulo-chave que funciona como uma espécie de dobradiça que vai marcar a divisão entre duas grandes partes do livro. Quando você for ler o Evangelho de Marcos, tenha isso em mente. Da perspectiva da relação de Jesus com os seus discípulos, Marcos tem duas grandes partes, nas quais Jesus está revelando duas coisas para os seus discípulos. Na primeira, que vai do capítulo 1 até o capítulo 8, exatamente nesse texto que nós temos, Jesus está ensinando para os seus discípulos quem ele é. Ele está revelando para os seus discípulos a sua identidade. E a partir do capítulo 9 até o capítulo 16, depois que os discípulos tomaram consciência de quem é Jesus, ele vai então revelar aos seus discípulos a sua obra, aquilo que ele veio realizar, aquilo que ele veio fazer. Deixa eu lembrar algumas coisas da primeira parte do Evangelho de Marcos, para você ter clareza de como é que esse Evangelho na primeira parte vai revelando a identidade de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo como ele mostra que, embora os discípulos estivessem submetidos a várias manifestações da identidade de Jesus, a várias revelações da identidade de Jesus, eles eram meio inconstantes. Eles eram meio incrédulos, eles eram meio demorados para perceber quem Jesus Cristo, aquele homem que estava andando com eles, era de fato. Por exemplo,
Lá no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, os discípulos têm um episódio com Jesus Cristo no meio do mar. E eles veem Jesus Cristo fazer algo extraordinário. Eles veem Jesus acalmar o mar sem recorrer aos poderes de outra pessoa, tipo pelos poderes de Grayskull, sabe? Jesus acalma o mar através da sua palavra. Ele dá uma ordem ao mar, ele diz: acalma-te, emudece, e as ondas simplesmente obedecem à sua voz. Mas o texto diz que os discípulos terminaram aquele dia com mais medo do que eles começaram aquele dia, perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Dias depois, eles estarão no mar de novo com Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai dar uma demonstração talvez ainda mais significativa da sua identidade. Ele não vai apenas falar com o mar e o mar se acalmar, como se isso fosse apenas, mas ele vai andar por sobre as águas. Ele vai caminhar sobre as águas diante dos olhos dos discípulos. E o texto diz que eles vão terminar aquele dia atônitos, porque o coração deles estava endurecido. Depois eles viram Jesus multiplicar os pães e peixes, alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Mas quando a mulher cirofenícia se aproxima de Jesus querendo comer alguma coisa das migalhas que caíam da mesa que era destinada aos judeus, os discípulos então sugerem a Jesus que mandassem aquela mulher embora, como se Jesus não tivesse alimento para oferecer para a mulher cirofenícia. Dias depois, eles veem Jesus multiplicar pães pela segunda vez. Ok, vê um milagre acontecer uma vez, vai lá, mas 2 vezes eles veem Jesus multiplicar pães novamente. E na hora de ir embora, eles continuam preocupados com comida, brigando uns com os outros, porque eles haviam esquecido de levar pão. A ficha dos discípulos demorou a cair a respeito da identidade de Jesus. Eles eram meio devagar, eles eram meio lerdos, eles eram meio incrédulos para compreender a natureza de Jesus Cristo. Mas nós temos diante de nós a verdade de que um dia essa ficha caiu. Porque o Jesus que abre a vista dos cegos é o mesmo Jesus que abre os olhos do nosso coração. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. O Jesus que dá vista, abre os olhos de um cego, é o mesmo que abre os olhos do nosso coração. Nós lemos 2 passagens do Evangelho de Marcos. Na primeira, nós temos o registro de um milagre, mais um milagre que foi realizado por Jesus Cristo. E existem 2 detalhes na realização ou no registro que Marcos faz deste milagre, para os quais eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite. O primeiro detalhe é que esse é o primeiro, ou é a primeira vez no Evangelho de Marcos, que ele registra Jesus curando um cego. Esse é o primeiro registro da cura de um cego que nós temos ao longo do Evangelho de Marcos. Perceba, eu não estou dizendo que este tenha sido o primeiro cego que Jesus curou. Marcos, antes, nos capítulos anteriores, fala de um monte de cura que Jesus realizou, sem declarar ou sem dizer que tipo de cura havia sido essa. Então é provável que Jesus tenha curado outros cegos, mas na hora que Marcos escolheu contar para nós a história de Jesus, ele destacou pela primeira vez a cura de um cego aqui neste lugar. A pergunta é, por que Marcos fez isso? Irmãos, para entender isso bem, nós precisamos nos lembrar que Jesus nunca faz milagres por acaso. Jesus não era um exibicionista. Aliás, quando as pessoas costumavam pedir para ele fazer um milagre, ele não fazia. Vocês se lembram dos fariseus dizendo: nós queremos ver, nós queremos um milagre? E Jesus então disse: olha, nenhum sinal será dado a vocês, senão o sinal de Jonas apontando para aquilo que aconteceria na cruz e na sua ressurreição. Então Jesus nunca fez milagres por acaso. Jesus não fazia milagres como um exibicionista.
todas as vezes que Jesus fazia um milagre, ele tinha um interesse de ensinar alguma coisa para as pessoas que estavam ao lado dele. É por isso que uma das palavras que a Bíblia usa para se referir aos milagres de Jesus é a palavra sinal. O que é um sinal? É alguma coisa que aponta para algo que está fora de si. Pensa no sinal de trânsito, por exemplo, uma placa. Ela não fala acerca dela mesma, ela fala acerca de alguma coisa que está fora, para além dela. Os milagres de Jesus eram sinais. Eles eram feitos para apontar para verdades espirituais a respeito dele. Deixa eu dar alguns exemplos a você também do Evangelho de Marcos. Por que Jesus curou aquele paralítico que foi descido do eirado? Lembra daqueles amigos que levaram um paralítico e baixaram o paralítico dentro de uma casa e colocaram aquele paralítico na frente de Jesus Cristo? Por que Jesus Cristo curou aquele homem? Simples, para revelar a autoridade que ele tinha de perdoar pecados. Tanto é que quando aquele homem é colocado na frente de Jesus, quando todo mundo tem a expectativa que ele profira palavras de ordem para que o homem seja curado, Jesus faz uma afirmação absolutamente anticlímax. Ele diz: estão perdoados os teus pecados. E aí as pessoas na casa olham e falam: quem é esse homem para dizer que os pecados das pessoas estão perdoados? E aí Jesus então olha para eles e diz: para que fique claro que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados, então eu te digo, levanta e anda. Ou seja, o ato de Jesus tem como objetivo revelar a sua autoridade de perdoar pecados. Por que Jesus acalmou a tempestade em Marcos capítulo 4? Simples, para revelar o seu poder e a sua autoridade sobre a criação. Para mostrar que ele é o Logos encarnado, a palavra encarnada, aquela mesma palavra que trouxe a realidade à existência através de si mesmo, lá em Gênesis capítulo 1, é quem agora acalma e controla a criação aqui em Marcos capítulo 4. Por que Jesus expulsou os demônios do Gadareno? E por que Marcos registra a expulsão dos demônios do Gadareno logo depois do ato de Jesus no meio do mar? Para aprofundar a nossa noção da autoridade de Jesus. Ele quer que você entenda, e eu também, que Jesus não tem apenas autoridade sobre as forças da natureza. Ele quer que eu e você entendamos que Jesus tem autoridade sobre os demônios. Ele tem autoridade sobre os espíritos imundos. É por isso que logo depois de colocar Jesus exercendo a sua autoridade sobre as forças da criação, ele coloca Jesus exercendo a sua autoridade sobre os demônios. E por que Jesus ressuscitou a filha de Jairo? E por que Marcos registra a ressurreição da filha de Jairo logo depois da expulsão do demônio do Gadareno? Para aprofundar ao limite extremo a sua noção da autoridade de Jesus. Para dizer que Jesus não é apenas aquele que tem a autoridade sobre as forças da natureza, que Jesus não é apenas aquele que tem autoridade sobre os demônios, mas Jesus é aquele que tem autoridade sobre a morte. Milagres são sinais. Milagres apontam para verdades espirituais. E isso significa que, ao escolher este momento no capítulo 8 para destacar a cura de um cego pela primeira vez, Marcos não fez isso por acaso. Ele quer nos ensinar alguma verdade importante, alguma verdade significativa a respeito de Jesus Cristo. Aprendeu essa lição? Essa é a primeira coisa importante que você tem que entender. Milagres são sinais. O segundo detalhe importante sobre ainda essa primeira passagem é que a cura do cego possui um fortíssimo paralelo com a cura do surdo gago que está no capítulo 7. Se você passar os dedos aí na folha da sua Bíblia e for para o capítulo 7, você vai perceber que existe a cura de um surdo gago aí no capítulo 7. E depois chegue na sua casa e leia, você vai perceber, existem semelhanças imensas entre a cura do cego no capítulo 8 e a cura do surdo gago no capítulo 7. Várias semelhanças. Ambos são curados fora da multidão, são tirados da multidão para serem curados. Ambos são curados com saliva. Jesus pega a saliva e toca nos órgãos que tinham problema na vida daquelas pessoas. Então há várias semelhanças, mas existe uma diferença extremamente significativa entre elas. Qual é a diferença?
é que o surdo gago é curado de uma vez. Quando Jesus toca o surdo gago, ele imediatamente começa a ouvir e a falar. O cego é curado por etapa. Jesus cura o cego, e aí então pergunta para ele: você está enxergando? E aí o que o cego fala? Ele diz: olha, eu estou enxergando, mas eu estou enxergando mal mesmo. Eu estou vendo uns homens aí, mas os homens estão parecendo árvores. Eu estou vendo algumas sombras, eu estou enxergando vultos. Eu não estou enxergando de maneira plena como eu gostaria de enxergar. E Jesus então toca de novo aquele cego, fala de novo com ele, e então ele passa a enxergar de maneira plena e de maneira perfeita. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que Jesus curou o cego por etapa? Será que era uma questão de poder? Assim, ele não tinha condições de curar o cego do mesmo jeito que ele curou o surdo gago? É claro que não. É claro que Jesus não fez isso por acaso. Talvez você tenha pensado assim: ora, pastor, Jesus curou o cego porque ele é Deus, ele faz como quiser. E se você está pensando nisso, é isso mesmo, é por isso mesmo que ele fez assim. Jesus é Deus, ele é Senhor, ele faz do jeito que ele quiser. Mas entenda, quando nós olhamos para o contexto dessa passagem, nós podemos ir além, e nós podemos perceber que na verdade isso tem a ver com o texto posterior, quando Marcos está relatando a ocasião em que discípulos que estavam vivendo com Jesus durante um longo tempo, mas que estavam enxergando de maneira pouco completa, de maneira incompleta, agora vão enxergar de maneira plena a verdade a respeito da identidade de Jesus Cristo. Tem a ver a cura do cego aqui com a dificuldade que os discípulos de Jesus tinham de identificar quem é Jesus Cristo, mesmo andando com ele durante um longo tempo, com a verdade de que é simplesmente impossível conhecermos a Deus por nós mesmos. E que, a menos que ele abra os nossos olhos para que nós enxerguemos a verdade a respeito de quem ele é, nós jamais poderemos compreender a sua identidade de maneira plena e de maneira perfeita. O Jesus que abre os olhos dos cegos é o mesmo que abre os olhos do coração. E isso vai ficar claro na segunda cena da passagem que nós lemos no início desta mensagem. Se você é um leitor atento, você percebeu que a segunda cena, aí no verso de número 27, começa com Jesus tirando os discípulos do meio da multidão. Isso é altamente significativo. Lembra? No capítulo 7, Jesus tira o surdo gago do meio da multidão para curá-lo. No capítulo 8, Jesus tira o cego do meio da multidão para curá-lo. E agora o que Jesus faz? Jesus tira os seus discípulos do meio da multidão. O que está acontecendo aqui? Essa é a maneira literária de Marcos dizer para nós que existe uma cura que está prestes a acontecer. Não é mais uma cura de natureza física, como a abertura dos ouvidos, a abertura da boca ou a abertura dos olhos de alguém, mas é uma cura de natureza espiritual. Jesus vai agora abrir corações através do mesmo instrumento que ele usa anteriormente, a sua saliva, para abrir os ouvidos do surdo, a sua boca e também abrir os olhos daquele cego. E então, no meio do caminho, quando os discípulos já não estão mais no meio da multidão, Jesus faz a eles uma pergunta. Ele abre a sua boca e ele profere as suas palavras, dizendo: quem as pessoas dizem que eu sou? Ele olha para os discípulos e pergunta: olha, certamente vocês ouvem as pessoas falarem a meu respeito. O que é que as pessoas andam dizendo que sou eu? Lembra qual é o assunto da primeira grande parte de Marcos? A identidade de Jesus. E Jesus pergunta aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Provavelmente eles conversavam mais com as pessoas a respeito de Jesus e tinham mais condições de saber o que as pessoas pensavam a respeito dele do que ele próprio. Aliás, em geral, nós somos sempre os últimos a saber o que é que as pessoas pensam a nosso respeito. Não é verdade? As pessoas que estão ao nosso redor talvez tenham mais informações sobre o que as pessoas pensam a nosso respeito do que nós mesmos. E Jesus então faz essa pergunta: o que dizem as pessoas sobre mim? E os discípulos então respondem: olha, Jesus, tem uma galera aí
que está dizendo que o Senhor é João Batista que voltou. Na verdade, tem uns caras até dizendo que João Batista nem morreu. Então, tem uns que estão dizendo que é João Batista. Outros estão dizendo que é Elias, um dos personagens do Antigo Testamento que não conheceu a morte. Então tem gente aí que está dizendo que é Elias que voltou. E tem uma galera aí, Jesus, que compara o Senhor com algum dos profetas. Eles não arriscam dizer exatamente quem é, mas eles dizem, olha, Jesus é um profeta como aqueles que foram enviados anteriormente. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas ainda hoje é isso que muitas pessoas dizem a respeito de Jesus. Muita gente diz, olha, Jesus é um profeta. Jesus é um grande mestre da moral. Jesus, na verdade, é um espírito iluminado desses que o mundo vê de vez em quando, que nasce a cada 2, 3 ou 4 ou 5 mil anos por aí. As respostas são semelhantes às respostas que os discípulos dão imediatamente naquela ocasião. E você já parou para se perguntar por que as pessoas gostam de dar essas respostas a respeito de Jesus Cristo? Ele é um profeta, ele é um grande mestre da moral, ele é um espírito iluminado. Sabe qual é a razão pela qual essa é a resposta mais comum? É que esse é o tipo de resposta que dá para oferecer sem exigir qualquer tipo de comprometimento. Se você diz Jesus é um profeta, Jesus é um grande mestre da moral, Jesus é um espírito iluminado, isso não significa necessariamente que você precisa se humilhar diante do senhorio de Jesus, se colocar debaixo da sua autoridade para viver da maneira que Jesus Cristo deseja que você viva. Mas essas respostas não satisfazem a Jesus. Por isso, depois de ouvir a resposta que os discípulos oferecem a respeito da opinião do povo sobre Jesus Cristo, Jesus olha para eles e estabelece um confronto pessoal com os seus discípulos. E ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que é que vocês creem a meu respeito? E você, João? E você, Pedro? E você, Mateus? E você, Filipe? E você, Iago? E você, João? E você... Coloque o seu nome depois das minhas palavras, porque esta é a pergunta que Jesus Cristo faz a cada um de nós nesta noite. Não basta termos informações a respeito de Jesus Cristo e do que as pessoas pensam dele. O que é definitivo para a nossa existência é aquilo que nós cremos a respeito da identidade de Jesus Cristo. E então Pedro, diz a narrativa, sempre ele era o cara mais para frente de todo o grupo apostólico. Então salta à frente dos seus amigos depois que ouve a pergunta de Jesus Cristo e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o momento exato em que nós podemos dizer: caiu a ficha. A ficha caiu na mente dos discípulos nesse momento, depois de um longo tempo andando ao lado de Jesus Cristo. Finalmente os discípulos declararam com convicção, finalmente eles declararam com certeza aquilo que eles viam desde o começo, mas eles ainda não tinham enxergado com toda a clareza do mundo, que Jesus não era só mais um profeta, que Jesus não era só mais um mestre da moral, que Jesus não era mais um espírito iluminado desses que o mundo vê ao longo do tempo e da sua história. Jesus é o prometido. Jesus é a consolação de Israel. Jesus é aquele acerca de quem fala Gênesis capítulo 3, verso 15, que é o descendente da mulher que haveria de esmagar de uma vez por todas a cabeça da serpente. Jesus é aquele que pode fazer aquilo que absolutamente nenhum outro pode fazer, que é restabelecer a relação dos homens com Deus.
que é colocar pessoas que o pecado tirou da bendita relação que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo por toda a eternidade, e recolocar este homem tirado pelo pecado de lá, para que eternamente nós possamos manter relação ou relacionamento com esse Deus. Finalmente eles entenderam. Agora eles sabem quem é Jesus. E a narrativa de Marcos termina aqui, nesse ponto. Por quê? Porque isso é o que interessa para esse evangelista. Lembra? O que Marcos está revelando? Como Jesus ensina para os seus discípulos a sua identidade e como Jesus vai ensinar agora a respeito da sua obra. Se você ler o texto exatamente posterior, você vai ver que Jesus vai começar a falar daquilo que ele vai fazer. Jesus vai começar a contar: agora que vocês entenderam quem eu sou, agora eu vou dizer para vocês como é que eu vou fazer isso. Então os discípulos disseram: agora entendemos, o Senhor é o Messias, o Senhor é o prometido, que veio para realizar o plano de Deus. E aí agora Jesus vai contar para eles. E vai ser um longo processo de novo. Porque Jesus vai começar a falar uns negócios que eles não querem ouvir. Por exemplo, Jesus vai falar: ó, vai ter sofrimento. E aí eles vão começar: ah, não. Vai ter cruz. Aí eles vão dizer: ah, não. Aí não, isso eu não quero ouvir não. E eles começam então agora a rechaçar de alguma forma as palavras de Jesus. Por exemplo, Jesus vai dizer: olha, eu estou indo para Jerusalém. Pedro vai dizer: não vai não. Vai não. Não vou deixar. Esse plano aí que o senhor está querendo estabelecer, esse o senhor não vai realizar não. Porque é assim mesmo. Nós somos devagar para compreender a identidade e o projeto de Deus. Nós somos seres falhos, nós somos seres limitados, nós somos seres humanos pecadores. A narrativa de Marcos termina aqui, mas a de Mateus não. A de Mateus nos dá uma informação que é altamente significativa para que nós compreendamos o ponto dessa mensagem nessa noite. Depois leia a narrativa de Mateus, ela está lá em Mateus capítulo 16. E Mateus diz que depois que Pedro proferiu essas palavras brilhantes de identificação da identidade de Jesus, revelando que a ficha caiu, Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foram carne ou sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está nos céus. O Jesus que abre os olhos dos cegos, o Deus que abre os olhos dos cegos, é o mesmo Deus que abre os olhos do nosso coração. Os discípulos não haviam chegado à compreensão da identidade de Jesus Cristo porque eles eram mais inteligentes do que as outras pessoas. Às vezes a gente acha que é, né? Porque a gente é crente porque a gente é mais inteligente do que os outros. Então a gente tem melhores condições de avaliar a vida no mundo e chegar à conclusão de que Deus existe. Não foi por isso que os discípulos chegaram à conclusão a respeito de quem é Jesus Cristo. Outras vezes a gente até admite que a gente não é muito inteligente, mas acha que a gente é esperto. Não, eu sou um crente porque eu sou esperto. Não é? Não, também não foi perspicácia ou esperteza que levou os discípulos a compreenderem quem era Jesus Cristo. Outras vezes a gente até fala assim: olha, eu não sou nem inteligente, nem esperto, mas eu sou esforçado, ok? Então o meu esforço vai me levar à compreensão de quem é Jesus Cristo. Não é inteligência, não é perspicácia ou esperteza, não é esforço. Ninguém chega à compreensão de quem é Jesus Cristo dessa maneira. Porque a verdade a respeito da identidade de Jesus Cristo é algo que só Ele pode colocar em nosso coração. Vocês se lembram do que Ele disse? Ele disse: ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Acho que você já pode olhar para essa passagem de Marcos agora de maneira diferente. O que Jesus está ensinando aqui o tempo inteiro, quando ele, através da sua saliva, abre os ouvidos de quem não ouve, faz quem não ouve falar, quando ele, através da sua mesma saliva, abre os olhos de quem não enxerga,
E quando ele abre a sua boca para fazer a pergunta: o que dizem as pessoas que eu sou e quem você crê que eu sou? O que é que Jesus está fazendo nesse movimento todo aqui? Ele está revelando para nós que só existe uma maneira de ter fé em Jesus Cristo. Só existe uma maneira de conhecer verdadeiramente a Jesus e manter relação com Ele. É por meio da revelação que Ele mesmo oferece a nós. Porque se Jesus não tocar o nosso coração com a mesma palavra que procede da boca da qual procedia a saliva com a qual ele tocou os ouvidos e os olhos daqueles homens, nenhum de nós pode dizer Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. A pergunta é: o que isso tem a ver conosco, né? Hoje, aqui no bairro da Vila Peri, não é isso? Está vendo? Eu sei onde eu estou. No bairro da Vila Peri, ouvindo esta mensagem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está enxergando bem? Veja, eu não estou falando sobre qual foi a última vez que você foi a um oftalmologista, ok? Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de visão espiritual. Você está enxergando bem? Talvez você esteja olhando para mim dizendo assim: ô pastor, o senhor não me conhece ainda, mas assim, tem uns 20 anos que eu já sou membro dessa igreja aqui. Pastor, o senhor não me conhece ainda, mas assim, estou no seminário, estudando teologia. Pastor, o senhor não me conhece ainda, mas já tem assim 4 gerações na minha família de batista. Eu posso apontar aqui os pastores batistas que tem na minha família que plantaram igreja aqui na região. É com você mesmo que eu estou falando. E é a você mesmo que eu dirijo essa pergunta. Sabe por quê? Porque os discípulos de Jesus estavam ao lado dele, andando com ele o tempo inteiro. Mas eles demoraram a abrir os olhos para perceber quem Jesus Cristo é. Por isso eu gostaria que, depois de ter lembrado você dessa história, de que só por meio da revelação de Jesus Cristo é que nós podemos compreender quem Ele é e retornar à relação com Ele, eu gostaria de convidar você a uma séria reflexão a respeito da sua real condição espiritual. E o meu ponto é lembrar você, meu irmão e minha irmã, que ser amigo de igreja não é suficiente. Não é suficiente. Conhecer as histórias sobre Jesus não é suficiente. Se arrepiar com os cânticos do culto de domingo à noite não é suficiente. Deus deseja que você responda de maneira honesta a mesma pergunta que Ele fez aos seus discípulos naquela ocasião: e você, quem você diz que eu sou? Essa é a pergunta que soa aos ouvidos do seu coração nessa noite. E o que eu gostaria que você entendesse é que a única resposta correta a essa pergunta, a única resposta que pode trazer salvação a você, é a pergunta do reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo, que deságua em humilhação e obediência. A única pergunta que pode trazer salvação é o reconhecimento de que Jesus é aquele que veio fazer algo que ninguém mais pode fazer. Que Jesus é o prometido de Deus, que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, ser crucificado e ressurgir ao terceiro dia, ser assunto ao céu, a fim de que nós pudéssemos ser, de uma vez por todas, libertos da escravidão do pecado que tenazmente nos assedia. Então talvez hoje seja um dia de abertura de olhos para você. Talvez você esteja andando com o povo que ama a Jesus durante muito tempo, mas a ficha nunca tenha caído para você. E se ela cair, eu não vou ficar nem um pouco impressionado hoje. Sabe por quê?
Porque o Jesus que abre os olhos do cego é o mesmo Jesus que abre os olhos do coração. Então, se depois você me procurar e disser, pastor, a ficha caiu, hoje eu entendi quem é Jesus, eu não vou ficar nem um pouco impressionado. Porque é exatamente isso que Jesus faz conosco. Talvez isso sirva de encorajamento para você que está orando pela conversão de alguém, que está pregando para alguém, seu filho, seu irmão, seu pai, um parente, um amigo do trabalho. E talvez você já esteja meio decepcionado, dizendo, eu já tenho falado tanto, eu não vou falar mais não. Eu acho que a ficha nunca vai cair. Não desista. Porque o Jesus que abre os olhos do cego é o mesmo Jesus que abre os olhos do coração. Mas eu quero falar com você que já viu a ficha cair. Talvez você esteja dizendo assim, não, pastor, eu estou ouvindo o senhor falar e eu lembro exatamente do dia em que a ficha caiu. Eu lembro exatamente de qual foi a pregação. Eu lembro exatamente de quem pregou para mim. Eu tenho certeza, pastor, a ficha já caiu para mim. Se isso aconteceu com você, Deus seja louvado. Agradeça ao Senhor, porque Ele te revelou a você, ou Ele se revelou a você em um determinado momento da sua vida. Mas eu não quero deixar você sair daqui dessa noite, tendo ouvido essa mensagem, sem um alerta importante final nesse momento. Se esse é o seu caso, se você tem certeza que a ficha já caiu e está andando com Jesus, então deixa eu fazer um alerta a você. Tome muito cuidado com algo que tem matado muita gente que esteve um dia perto de Jesus Cristo. Eu estou me referindo à autossuficiência, que é resultante da familiaridade. Eu explico. Tem muita gente que acha que porque a ficha dele caiu um dia, e ele se encontrou com Jesus um dia no passado, então ele pode viver a sua vida espiritual no seu próprio poder. Tem muito crente que acha que só precisa de Jesus uma vez na vida, que é aquela ocasião da conversão lá no passado. Mas que para viver a vida de santificação, para viver a vida de sal da terra e luz do mundo, para viver a vida de crescimento espiritual, aí Jesus não é tão importante. Na verdade, Jesus é importante para quem não o conhece ainda. Para mim não, eu já conheço a Jesus. Então agora basta que eu agora leia a Bíblia com as minhas próprias forças, faça a oração com as minhas próprias forças, vá à igreja com as minhas próprias forças, e então eu estou resolvido. Autossuficiência resultante da familiaridade. Isso pode acontecer com cada um de nós. Isso acontece com pastores, que depois de um tempo de ministério abençoado, depois de um longo tempo de ministério profícuo, começa a pensar assim, dirigir igreja? Isso é mole, já fiz isso há 20, 30, 40 anos. Preparar sermão? Tranquilo. Isso eu faço enquanto vou de São Paulo para Fortaleza, ali, rapidinho. Isso é comigo mesmo, já estou acostumado com isso. Autossuficiência resultante da familiaridade. Isso pode acontecer com pais de família, que dizem, eu já sou experiente nisso, já tenho cuidado da minha família há 30 anos. Olha, meus filhos, todos aí na igreja, olha, eu acho que eu fui um bom pai, consigo fazer as coisas, posso agora até ser o conselheiro definitivo do meu filho. Se o meu filho me ouvir, ele vai se dar bem na vida. Autossuficiência resultante da familiaridade. Mulheres que dizem, entendo tudo de casamento, minha família não corre absolutamente nenhum risco, meus filhos não correm absolutamente nenhum. Afinal de contas, olha, eu criei em Jesus lá atrás, tenho vivido a vida esse tempo todo, muito sucesso. Autossuficiência resultante da familiaridade. O meu alerta a você nessa noite é, tome muito cuidado com isso. Porque não existe momento na vida de um cristão em que Jesus se torna desnecessário. Não existe. Por mais experiente que você seja na vida cristã, não existe nenhum momento na sua vida em que Jesus se torna desnecessário. Sabe por quê? Porque por melhor que seja a sua visão, de vez em quando você começa a enxergar os homens como árvore de novo. Começa a ouvir as vozes do mundo que estão por aí.
Começa a ouvir as vozes do seu coração que te estimula a viver de uma maneira que não agrada a Deus, e de repente os seus olhos estão turvados e você já não vê mais os homens direito, já enxerga os homens como vultos, como árvores. E do que você precisa quando isso acontece? Você precisa da saliva de Jesus de novo, com o dedo bem no meio dos seus olhos, para tirar as escamas que o mundo e o seu coração tende a colocar sobre eles. E sabe qual é a boa notícia? Para terminar a nossa mensagem nessa noite, sabe qual é o evangelho dessa passagem? É que se Jesus está disposto a abrir os olhos de quem ele nunca viu, quanto mais ele estará disposto a abrir os olhos de quem está caminhando com ele. Se Jesus está disposto a abrir os olhos do cego que nunca tinha andado com ele, quanto mais Jesus estará disposto a abrir os olhos daqueles que andam com ele, que têm os seus olhos anuviados pelas vozes do mundo e pelas vozes do seu coração. Então descanse no amor de Deus. Se você tem enxergado turvamente nos últimos dias, descanse no amor de Deus. E busque a Jesus Cristo, com a certeza de que aquele que abre os olhos do cego é aquele que abre os olhos do coração. Que Deus nos abençoe. Amém.